Boa tarde para você que está chegando com a gente, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Eu sou o jornalista Stema, estou chegando nessa tarde com o mundo de informações para deixar você super bem informado. Então você que está chegando comigo, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal, que é muito importante para a gente, é importante demais para o nosso crescimento. O jogador fica livre no mercado e pode surgir como possibilidade para grandes equipes do futebol brasileiro. O que tem de verdade de Elinho e também de Lucas Ferreira, que pode acabar chegando no tricolor baiano, que pode também perder 4 jogadores que já estão livres aí para poder assinar um pré-contrato para a próxima temporada. Você que está chegando comigo, por gentileza, peço para você deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal, que é muito importante para a gente, é importante demais para o nosso crescimento. E peço na moral mesmo para você dar uma hypada no vídeo, além do like, verifica se você está inscrito e comenta para que o seu comentário possa aparecer no nosso próximo vídeo aqui na Gol TV, tá bom, meus amigos? Rapaziada, a primeira coisa que eu quero falar com vocês são para as possíveis saídas no tricolor baiano. Uma coisa que eu venho alertando constantemente para quem me acompanha aqui no canal é que o Bahia parece não ter senso de urgência, né? Você precisa perder primeiro alguém, algum atleta, para depois você ir no mercado para contratar. Se você tem no elenco jogadores que podem já assinar pré-contrato, você pode ter certeza absoluta que esses jogadores já estão procurando novos rumos para a carreira. Se você tem 4 atletas, que dentre eles aqui, 3 dos 4, na minha concepção, são jogadores titulares, que você, até o presente momento, não procurou para renovar contrato, que já podem assinar um pré-contrato com outro clube, você já tem que se movimentar no mercado. Porque senão tu perde igual perdeu o Gilberto, e você fica a ver navios, tendo que correr atrás do prejuízo. A informação que eu trago é a seguinte, ó, com o início desse mês de julho, 4 jogadores mudam essa situação aí do Bahia. Léo Vieira, Everton Ribeiro, Ademir e William José, eles vão entrar nos últimos 6 meses de contrato com o vínculo aí do Bahia e já pode assinar novo vínculo, né, um pré-contrato com outras equipes para a temporada de 2027. Começar a falar sobre o Léo Vieira, que depois da passagem dele pela Chapecoense, ele assinou sem custos, tá, em março até o fim da temporada, uma transferência que foi considerada emergencial por conta da lesão do Ronaldo. Ele tem 35 anos, assumiu o posto de titular em disputa com o João Paulo, deu conta do recado, mas no fim de maio sofreu uma ruptura total do tendão patelar do joelho direito e passou por cirurgia, com isso perdeu a temporada. E o Bahia também vai ser obrigado a renovar o contrato com o goleiro, caso ele não esteja recuperado aí até o fim do vínculo, e a tendência seja ela, tá? Seja essa. Até aqui, Léo Vieira foi a campeão em 11 jogos pelo Tricolor, 9 na Série A e 2 na Copa do Brasil, teve 945 minutos em campo e sofreu 13 gols. Everton Ribeiro é um fator que chama muita atenção, ele é o 10 e a faixa, 37 anos, está na 3ª temporada em Salvador, né, inicialmente com um contrato até no final de 25, depois de deixar o Flamengo, o Everton Ribeiro renovou até dezembro desse ano e se vê novamente no fim do vínculo com o Bahia. Tá? Sem a mesma regularidade de outros tempos, o Everton faz uma temporada de altos e baixos, chegou a começar os jogos do Bahia até no banco de reservas, ainda assim é o garçom tricolor nessa temporada com 5 assistências. Ao todo, o Everton Ribeiro tem 140 jogos, com 10 gols e 22 assistências, vestindo a camisa azul, branco e vermelho. Tá? Azul, vermelho e branco. Tá bom, meus amigos? E o reforço da primeira janela de transferências, né, da era do Grupo City em 23, o Ademir, ele tem 174 partidas aí no Bahia, com 19 gols e 27 assistências. O atacante foi importante nas 3 primeiras temporadas pelo clube, mas caiu de rendimento em 2026 e perdeu a posição como titular, né? Há muito tempo que a gente não vê ele adentrando como titular, mas é considerado um 12º jogador. A torcida tem um pouco de receio com o Ademir, mas ele entra constantemente. E a outra peça é o William José. Ele assinou o contrato sem custos também, depois de deixar o Spartak Moscou da Rússia. E retornou ao futebol brasileiro depois de 12 anos, tem 20 gols, 7 assistências, e ele fechou a temporada como artilheiro do Bahia. Nesse ano, o atacante de 34 anos também vive altos e baixos, mas não perdeu a posição de titular em momento algum, tá? E também o posto de artilheiro do time, ele tem 8 gols e 3 assistências. De todas essas informações aqui, o que está sendo muito bem avaliado, uma renovação de contrato por mais um ano, é do William José. Então, meus amigos, você já sabendo que esses atletas podem assinar um pré-contrato com outras equipes, e se você efetivamente não tem interesse em renovação de contrato com eles, você precisa se movimentar no mercado. Você tem que sair do campo da especulação e do monitoramento para o campo da proposta oficial e da negociação de contrato. Tá? E aí 3 nomes, 2 deles ventilados na imprensa da Bahia, e um deles que eu estou trazendo aqui que está sem contrato,
começam a ser ventilados no mercado da bola. O primeiro que foi falado é o Elinho, né? O Elinho, que era o plano B do Cruzeiro. Olha como o plano B, aliás, olha como um time que tem profissionais especializados aí no mercado, eles trabalham, né? O plano A do Cruzeiro era o Gabriel Peck, e o B era o Elinho. Olha como funciona um time, olha como funciona o outro, só para você ter uma ideia. O plano A do Cruzeiro era o Peck e o B era o Elinho, tá? O Peck deu uma vacilada ali, as negociações não caminharam, o Bahia foi e falou assim, porra, por esses valores eu não negocio, vão partir para um plano B que seria o Elinho. Aí o time americano lá, né, o Galaxy, falou assim, opa, calma aí, não, volta aqui, vamos conversar de novo aqui sobre o Gabriel Peck. E aí o Elinho ficou e continuou como plano B. O Bahia estava olhando o Peck, né, não teve essa proposta de 14 milhões, 2 milhões aí por mês, e viu que era muito difícil, mas não tinha um plano B. E aí o Bahia tá indo olhar o plano B do Cruzeiro. O scout do Cruzeiro, né, tá ajudando o Bahia, porque o Bahia não tinha um plano B. Eu gosto do Elinho, tá? Gosto do Elinho, eu acho ele um bom jogador, eu acho ele um jogador diferenciado, eu acho ele um jogador incisivo, no 1 contra 1 dele é muito forte. Então eu gosto do Elinho, tem 26 anos, né, seu insertãozinho, tá jogando no Toluca do México, então para você tirar o jogador lá do México é difícil, porque o México também é uma liga que rende muita grana, que rende muito dinheiro, mas ele tá valendo 6,5 milhões de euros, tá? Não é um valor estratosférico, não é os 14 milhões de euros que supostamente o Bahia teria oferecido pro Gabriel Peck, e ele é um jogador que joga pelo lado direito, é a posição dele, né, aberto, ele é um ponta pelo lado direito, sabe jogar também pelo lado esquerdo, e em alguns momentos, jogando pelo RB Bragantino, ele jogou também como um 10 ali, mais centralizado, mas em poucas partidas foi utilizado desse jeito. Um outro nome que surgiu nessa semana é do Lucas Ferreira, que tá jogando no Shakhtar Donetsk, né? Ele que tem contrato até 2030, e ele é um cara que surgiu no São Paulo. Ele também é um jogador de lado de campo, que joga pelo lado direito aí do campo. E esse aqui é uma aposta porque ele é muito jovem. Apesar dele ser um jogador de velocidade, vamos dizer assim, que joga pelos lados do campo, ele tem uma estatura boa, tem 1,87 m, quase 1,90 m. Ele não é lento, ele é bem rápido, né? Só que para esse jogador, que tem contrato com o Shakhtar até 2030, né? Tem muito mais concorrências, tá? Muito mais concorrências. O Shakhtar pagou, na época, 12 milhões de euros para tirar ele da equipe lá do São Paulo. Eu vou trazer os números dele aqui, só para você ter uma noção, os números dele pelo Shakhtar, né? E também pelo São Paulo, apesar que pelo São Paulo ele jogou muito pouco, ele não teve muitos jogos aí pelo São Paulo, jogou 32 jogos, mesmo assim fez 7 gols e 4 assistências. Aliás, mas aqui é o São Paulo, é o sub-20, né? Vamos pro profissional. Pronto, profissional, ó. Foram 23 jogos, 1 gol e 1 assistência. Até que ele foi vendido pro Shakhtar, onde tem 30 jogos, 3 gols e 3 assistências. Em nenhum momento ele se tornou um titular absoluto lá no Shakhtar, mas é uma boa aposta, 20 anos apenas, né? É bem estilo do que o Grupo City gosta. E a pergunta que eu faço para você, torcedor, é a seguinte. Hoje ele tá valendo 7 milhões de euros, o Lucas Ferreira, é uma aposta. Vale a pena você comprar uma aposta de 20 anos de 7 milhões de euros do Shakhtar? Você tendo 5, 6 apostas que já estão no clube. Cauê Forquim. É isso que eu falo, cara. Se contrata, reclama. Se não contrata, sei, cara. É um jogador de 20 anos que tá no Shakhtar. O que faz dele diferente do Cauê Forquim, pô? O que faz dele diferente de um jogador que tá no Bahia ali esperando uma oportunidade, pô? A passagem pelo Shakhtar que faz dele diferente? Se você for pegar a seleção sub-20, seleção sub-17, os jogadores do Bahia que eu acabei de citar aqui, todos eles com passagem pelas seleções de base. Pô, o Lucas Ferreira não. Né? Mas enfim, o que tem do Lucas Ferreira de verdade aí com o Bahia, Jonas? Nada. Nada, apenas uma especulação. Alguns falam que foi uma sondagem, não tem negociação em andamento. Então, de verdade mesmo, nessa negociação aqui, não tem nada, estou repercutindo porque alguns portais e canais trouxeram esse nome, mas não tem negociação em andamento e não tem nada. E aí, quando eu falo de apostas, né, e de grandes contratações, Paulo Dybala. Paulo Dybala é um jogador argentino, todo mundo conhece, o último clube dele foi a Juventus, né, 32 anos, então não é um cara veteraníssimo, tem 32 anos, ele é um autêntico 10, joga pelo lado direito também, já jogou como falso 9, enfim, e tá livre no mercado, o contrato dele acabou. Tá? Vou trazer aqui o histórico do Dybala. Né? Ele teve poucos clubes, tá? Ele iniciou lá no Instituto, depois ele foi para o Palermo, do Palermo para a Juventus, foi emprestado a Roma e agora acabou o contrato, ele está sem clube. A grande questão aí do Dybala, que preocupa, né, é o histórico dele de contusões, que eu vou trazer para você aqui o histórico dele de contusões, que é um histórico relativamente grande, tá? Que não é um histórico
vamos dizer assim, pequeno, né? Como dos outros atletas que eu trouxe aqui. Então ele tem um histórico de contusão bem elevado, que gera uma preocupação, mas aqui, ó, aqui o histórico dele. Porra, são três páginas, eu nem vou falar tudo, cara, são 3 páginas de contusão dele. Num total aqui, não tem nem como nem total, cara. Olha só, em 2025 para 26, 117 dias, de 24 para 25, 149 dias, de 23 para 24, 110... Cara, é muita contusão. É muita contusão. Então, assim, tá livre no mercado, chegaria de graça, tá? Tem que ver a situação dele, física, se pode jogar em alto nível ainda ou não. Jonas, você contrataria o Dybala? Não. Não contrataria pelo histórico imenso. Cara, tenha curiosidade, olha o histórico dele de contusão. Eu não contrataria. Mas por que eu trouxe o Dybala? Porque o Bahia precisa de um jogador dessa magnitude. Não precisa ser o Dybala, eu nem traria o Dybala. Mas precisa desse jogador. Né? Porque eles trouxeram o Everton Ribeiro e a expectativa foi muito grande de que outros atletas da magnitude do Everton Ribeiro pudessem chegar e não chegou. Então acho que agora é o momento de você trazer um jogador protagonista, até mesmo para que essa passagem de bastão do Everton Ribeiro para esse novo protagonista ela seja feita com mais tranquilidade, porque nitidamente o Everton Ribeiro está partindo por um momento da carreira onde ele não vai ser mais protagonista. Vai ajudar, mas não vai ser mais protagonista. Tá bom? Você que está comigo, deixa o like, inscreva-se, que é muito importante pra gente. É importante demais para o nosso crescimento. Deixa eu só abraçar rapidinho aqui os amigos que deixaram alguns comentários no vídeo da manhã, né? O Nessivaldo, abraço para você, irmão. Visão Tricolor, abraço, irmão. Tamo junto. Valeu ele elogiando aqui o nosso trabalho. Valeu, galera do Visão Tricolor. Vamos lá. O Júnior Borges, abraço. Ednei Salles Silva, tamo junto. O De Paulo Juz, abraço para você. O Soares Romântico, Jussival. Fernando Jesus, Cláudio Correia e o pastor Divaldo Ribeiro, galera que deixou um comentário com a gente no vídeo da manhã. Você que está no vídeo da tarde aqui, deixa um comentário para que eu possa mandar aquele abraço mais do que especial para você no vídeo da noite, tá bom? Beijo no coração, uma boa tarde, saudações, tamo junto. Amanhã tem pós-jogo aqui, hein? Amanhã tem Bahia em campo. Abraço, valeu!